Então, desaquecendo a economia faz com que os preços comecem a cair, porque tem menos pressão de compra na economia. Então, é através desse mecanismo que a taxa de juros influencia a economia como um todo. Sérgio, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. É um prazer. Bom, em primeiro momento, a deflação é favorável para o consumidor, mas a longo prazo ela pode ser um problema, ou seja, a queda dos preços pode ser preocupante? Pode sim. A deflação ela faz com que as pessoas tenham incentivo. Deflação é quando o nível de preço cai. Então faz com que as pessoas tenham incentivo a guardar a moeda em casa. Isso diminui muito a velocidade de circulação da moeda. Para tanto, então, se o Banco Central, se nós tivermos com falta de atividade econômica, o Banco Central precisar estimular a economia com juros, o que acontece é que o juro nominal mais baixo é zero. Na verdade, existem algumas economias do mundo, Suíça, Dinamarca, agora tem também no Japão, mais no longo prazo, na Alemanha no longo prazo também, onde os juros estão negativos, tá certo? Mas é uma situação muito nova e não tão eficiente. Então, justamente pelo piso do juros ser zero, é que é muito perigoso você entrar em deflação. É perigoso em que sentido? Explica um pouquinho melhor para a gente. Porque se todo mundo está segurando moeda, simplesmente não tem moeda para fazer transação na economia. Daí a economia para. Então, como é que você pode estimular as pessoas a quererem gastar o dinheiro? Baixando a taxa de juros. Não é? Mas a taxa de juros não pode ficar abaixo de zero. De novo, pode, mas é muito complexo ela ficar abaixo de zero. São mecanismos muito complicados que fazem isso. Então, quando a taxa de juros chega a zero, ainda assim você prefere ficar com o dinheiro em caixa, porque cada dia que você fica com dinheiro em caixa, em casa, está aumentando o poder aquisitivo daquela sua moeda. Então a economia fica parada. O problema da deflação é esse, é que é muito difícil estimular a economia. E como é que a taxa de juros controla a inflação? A taxa de juros controla a inflação. Quer dizer, agora vamos pensar o caso oposto, né? Temos inflação. Então a taxa de juros controla a inflação pelo seguinte: quando a taxa de juros sobe, as empresas investem menos, elas preferem botar dinheiro em título público. E as pessoas consomem menos bens duráveis. Bens duráveis, por exemplo, automóvel, uma bicicleta, um eletrodoméstico, ou mesmo um imóvel. Né? Então você consome menos bens duráveis. Então a economia diminui, porque tanto as pessoas preferem deixar o dinheiro investido em renda fixa, porque o juro fica mais alto, quanto as empresas investem menos. Então isso diminui a demanda da economia. Então, desaquecendo a economia faz com que os preços comecem a cair, porque tem menos pressão de compra na economia. Então, é através desse mecanismo que a taxa de juros influencia a economia como um todo, através do investimento e do consumo de bens duráveis. Perfeito. Agora, o dólar ultrapassou R$ 4,20, o que não acontecia desde o Plano Real. O que levou a isso e de que forma isso interfere na economia? Olha, isso aí é simplesmente uma coisa muito simples. A diferença entre a taxa de juros no Brasil e no exterior caiu. Né? Então, hoje em dia, a diferença já é bem menor do que foi no passado. E essa diferença, quer dizer, a taxa de juros aqui, estando maior que a taxa de juros lá fora, que ainda é maior, faz com que o dinheiro tenda a vir mais para cá. Não é? A proporção que isso vai caindo, as pessoas que investiram no Brasil sentem-se menos estimuladas a deixar o dinheiro aqui e preferem investir lá fora. Então, basicamente, isso faz com que, toda vez que diminui a diferença da taxa de juros entre o Brasil e o exterior, que o dólar fique mais valorizado em relação ao real, ou seja, que o dólar fique mais caro. Esses números não têm nenhuma assim, importância. O número 4, que você se lembra lá atrás, né, de 2002, hoje em dia seria 7 alguma coisa. Seria um número muito maior, certo? Esse número 4, quando você tira o diferencial de inflação
entre o que ocorreu de lá para cá, entre Estados Unidos e Brasil, quando você tira esse diferencial e corrige, dá, na verdade, um número que lá atrás deve ter sido uns, sei lá, 2,5, 3. Eu não fiz essa conta, mas estou imaginando que seja alguma coisa nesse nível. Dessa forma, 4,20, eu acho que até se cair o juro mais, que provavelmente vai cair, eu acho que ainda pode subir até 4,30, pode ir até 4,50, mas não é um movimento assim que significa que o dólar está em escalada e vai subir. É simplesmente uma correção de rumos pelo diferencial que diminuiu, e aparentemente de forma permanente entre o juro aqui dentro e lá fora. Certo. Agora, os economistas preveem que a taxa de juros, voltando à taxa de juros, pode continuar com 4,5% ao longo de 2020. De que forma esse valor impactaria na nossa economia? Pode ficar até mais baixo. Tá? Depende, eu não sei se nos Estados Unidos, eu acho que pode chegar até mais baixo que 4,5%. Principalmente se o Fed diminuir mais a taxa de curto prazo nos Estados Unidos. O impacto que isso tem na economia é, como eu disse, quer dizer, vai estimular o investimento e vai estimular o consumo de bens duráveis. Então, estimula a economia como um todo. Né? E isso não é inflacionário, por quê? Porque os gastos do governo estão sob controle. Tem o teto de gastos e o governo está fazendo muito esforço para controlar os gastos. Então, você está com a parte fiscal em equilíbrio, você pode expandir monetariamente. Expansão monetária, diminuir a taxa de juros, é o equivalente a você colocar mais moeda na economia. E é isso exatamente que essa taxa de 4,5% vai fazer. Vai estimular mais a economia. Nesse caso é favorável? É favorável. Tá ótimo. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. De nada. Até a próxima. Até a próxima.